Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Todos. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Podem sentar. O Senhor é bondoso e compassivo, todos. Meus amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 3º domingo da Quaresma, chamado também de Domingo Gaudete. Se vocês, de repente, ainda forem, ou tivessem ido, participar da missa em outra paróquia, provavelmente veriam, a cor litúrgica nos paramentos, rosel. Na verdade, não deveria ser roxo o paramento, que eu deveria estar usando esse rosel. Por quê? Porque o 3º domingo da Quaresma é chamado Domingo da Alegria, pela simples razão de estarmos próximos já da celebração da Páscoa do Senhor Jesus, que para nós cristãos é motivo de júbilo e de alegria. Por isso que a igreja, no 3º domingo da Quaresma, ela se reveste do rosel, justamente convidando os cristãos a já criar essa expectativa de alegria e de esperança diante da proximidade da ressurreição do Senhor Jesus. No 1º domingo da Quaresma, o Evangelho nos falava de quê? Vocês lembram? Vamos ver se vocês têm memória boa. O Evangelho das tentações de Jesus. Jesus nos convidava a ir ao deserto com ele para sermos tentados pelo diabo. E Jesus venceu o diabo pelo poder da oração, do jejum e também da palavra. Ele nos ensina que para vencermos o inimigo, precisamos estar munidos da oração, do jejum e da palavra de Deus. No domingo passado, segundo domingo do Advento, Jesus nos convidava, através de Pedro, Tiago e João, a subirmos com ele o monte sagrado, o monte Tabor, para manifestar a sua glória e sermos por ele transfigurados. Quaresma é tempo de fazermos essa experiência da transfiguração. Muita coisa em nós precisa ser transformado pela graça de Deus. Não adianta a gente celebrar Páscoa se a gente não fizer essa experiência de mudança interior. Jesus deseja transformar a nossa alma, muitas vezes desfigurada pelo pecado, em almas santificadas. Deseja transformar as nossas vidas, deseja nos renovar,
deseja nos santificar. No entanto, para sermos transfigurados pelo Senhor, precisamos aceitar o convite dele de subir o monte que é a nossa vida. De subir, de fazermos essa subida para termos esse encontro pessoal com ele. Alguns, infelizmente, vão desanimar. Quantas pessoas se propuseram, de caminhar nesta quaresma, seguindo o caminho da penitência, da oração, do jejum e do sacrifício. Mas muitos vão desanimar. Por quê? Porque toda caminhada, ela exige sacrifício, disposição. Toda caminhada gera em nós o cansaço e o desânimo. E assim como o diabo tentou Jesus para que ele desanimasse, nós também somos tentados, porque o diabo não nos quer perto de Deus. O diabo quer que nós nos afastemos de Deus para não alcançarmos a salvação. Então, a quaresma é esse tempo em que nós somos convidados a não se deixar vencer pelo cansaço, a não deixarmos que os nossos pecados sejam maiores do que a graça, do que a misericórdia, do que o amor de Deus. Então a quaresma é um tempo propício para buscarmos a conversão interior. E a conversão é sem dúvida um ato livre de cada um de nós. É um ato comprometedor. E por fim, é um ato que exige sacrifício, paciência e perseverança, porque é um caminho longo e difícil. Nosso Senhor não prometeu para nós um caminho fácil para chegar ao céu. Ele disse que para a gente chegar ao céu, temos que passar pela porta estreita, que é a porta do sacrifício, da renúncia. Tem momentos que dá desânimo, tem momentos que a gente quer desistir. Não façamos isso. Sabe por quê? Porque nosso Senhor está conosco. Olhemos para nosso Senhor crucificado e contemplemos como foi difícil também para Ele ter que suportar tudo para nos salvar, mas Ele foi até o fim. Nós também precisamos buscar no Senhor a força e a motivação para não olharmos para trás, como diz aquela canção. Se queres chegar ao céu, segura na mão de Deus, olha para frente e não olhe para trás. Quem olha para trás pode cair o risco de tropeçar e cair, ou simplesmente se perder no caminho. Então mantenha, meu irmão, minha irmã, os olhos fixos em Jesus. Mantenha os olhos fixos no seu propósito. Se você fez a firme decisão de fazer jejum, faça. Se mortificar, se mortifique. Mas não esqueça que nenhuma penitência tem validade diante de Deus se ela não vier acompanhada de uma sincera conversão da nossa vida. Não adianta eu fazer penitência, jejum. Não adianta eu fazer uma mortificação se eu não mudo minha maneira de pensar e agir. Tem muita gente que se mortifica, mas continua com o coração ruim. Continua com a mentalidade perversa. Não fala com os outros. Só vive julgando os outros, perseguindo a vida dos outros. Adianta essa penitência? Que adianta você jejuar dos alimentos, mas não jejuar das palavras? Tua língua é pior do que o veneno mortífero. Só vive para poder julgar as pessoas. Você não mata com a faca nem com o revólver, mas mata as pessoas quando você condena os outros, quando julga os outros. Não é pior o pecado esse? É. Por isso que o Papa Francisco nos adverte. Vamos fazer o jejum dos alimentos, mas vamos também jejuar das palavras. Fazer um pouco de silêncio. Tem gente que se não parar um pouco de falar, é capaz de dar um ataque do coração. Minha irmã, cala essa boca sua. Deus te deu 2 ouvidos para você ouvir mais e falar menos. E o pior é quando a gente fala sem ter argumento, sem ter razão. Não é melhor você ficar calado? Nosso Senhor diz, com a mesma medida que a gente medir os outros, nós seremos medidos. Por isso que tem que pedir, Senhor, concede-me a graça de silenciar como Nossa Senhora. De não julgar, Senhor, sem conhecer as pessoas, que é muito fácil julgar e condenar. Difícil é você compreender, acolher e ajudar. Não esqueça que o teu telhado é de vidro. Da mesma forma que você atira o telhado no teu irmão, teu telhado também pode ser apedrejado. E pode ser ainda mais danificado que o teu irmão. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, diz o Senhor, e não sereis condenados. Com a mesma medida com que medides, vós sereis medidos.
Nesse terceiro domingo da quaresma, nosso Senhor nos convida à conversão. E para falar da conversão, ele começa falando sobre as tragédias, sobre as desgraças que acontecem na humanidade. Alguém chega para nosso Senhor e começa a trazer notícias trágicas. Senhor, alguns galileus foram assassinados pelo imperador Pôncio Pilatos. Outros morreram vítimas da queda de uma torre. Essas pessoas parece que trabalham na Rede Globo, né? Porque quando você liga a Rede Globo, outros canais de televisão, a gente só vê notícia trágica. Vocês lembram quando a pandemia estava no auge? Teve gente que adoeceu de tanto assistir televisão. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, pelo amor de Deus, pare de assistir esse noticiário, porque não traz uma notícia boa. Será que nessa pandemia só teve morte? Teve não, quanta gente foi salva. Eu mesmo tive pandemia e estou vivo. Parece que o mal, a destruição, tem mais sentido do que as coisas boas. O cristão não pode ser um anunciador de notícias trágicas. O cristão tem que ser um anunciador de boas novas. O diabo quer que a gente caia no pessimismo de achar que esse muro não tem jeito. Tem sim. Basta que a pessoa se converta. Se esse mundo não tivesse jeito, Deus não teria enviado o Filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Será que o sacrifício de Jesus foi em vão? Não. Se foi em vão, é porque falta fé no seu coração. O diabo quer colocar no seu coração que não tem jeito, sua vida não tem jeito, você não presta, você não vale nada. Se você pensa assim, me desculpe, meu irmão. É porque você ainda não mergulhou no amor de Deus. Porque quem tem fé não se entrega ao pecado. Quem tem fé mantém os olhos fixos em Jesus. Que cristão é esse fraco? Que vive como Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer. Então morra, desgraça. Cadê a tua fé? Quando alguém vem se confessar comigo, confissão não é para a gente passar a mão na cabeça. Oh, coitadinho, coitadinha, você nasceu assim, vai morrer assim. Não! Confissão é uma experiência para você se erguer. Porque Deus não projetou você para o fracasso. Deus projetou você para a vitória. Quem quer você fracassado é o diabo. Cadê a tua fé? Agora, se você não reza, se você não busca Deus, aí vai ser uma pessoa fracassada mesmo. Pode ter certeza que o inferno lhe aguarda, de braços abertos. Não queira ir para o inferno, meu irmão. Olhe para Jesus, que custou muito caro a tua salvação. Diz o apóstolo Pedro que nós não fomos resgatados nem com ouro, nem com a prata. Fomos resgatados com o sangue de Jesus. Tua vida tem valor. Eu fico assim, meu Deus, quantas pessoas estão estragando a vida no pecado. Pessoas que estão se acabando no vício do álcool, das drogas. Eu olho assim, Jesus, salva essa alma, salva essa vida, Senhor. Mas como é que Jesus vai nos salvar se a gente não busca Ele, se a gente não toma a decisão de largar o pecado? Então nosso Senhor mostra no Evangelho que os castigos, que as desgraças, ou melhor, que as desgraças, que as tragédias não são castigo de Deus, porque Deus não castiga. Eu já faço um apelo aos catequistas esse ano que vão ministrar catequese. Nunca digam assim para os seus catequistas, nem os pais, viu? Meu filho, não faça isso não, porque Deus castiga, não é assim? Eu aprendi isso. Deus não castiga ninguém, não. Nós somos afligidos pelo mal que nós mesmos praticamos. Deus só quer o bem. Que pai é esse que quer o mal para os seus filhos? Diz nosso Senhor: se vós que sois da terra não quereis o mal para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Deus só quer o bem. Nós é que somos responsáveis pelo mal quando nós nos afastamos de Deus. Então nosso Senhor vai dizer que as desgraças, as tragédias são sim uma oportunidade para a gente se converter. É uma chamada de atenção para a gente ver se a nossa vida está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Aí nosso Senhor, olha, se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Está vendo? Quando acontece uma tragédia, a gente nunca pode dizer: ai, fulano morreu porque estava no pecado e você também não é pecador, não é?
Essa mania da gente achar, "Ai, porque na igreja eu rezo o texto todo dia, estou salvo." Cuidado. Cuidado que quem está lá fora, que não vem na missa, pode se salvar, viu? Nosso Senhor disse para os fariseus, olha, cuidado que se vocês não se converterem, as prostitutas vão vos proceder no céu, tá vendo? E é mesmo. Não é todo aquele que diz, Senhor, está salvo, não. Como é que está a sua vida? Você está praticando o amor? É importante vir à missa? É. É importante rezar o texto? É. Mas é importante praticar a caridade. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Ela não salva, ela é vazia. Deus vai perguntar a mim e a você, mostre como foi que você teve fé. Ah, Senhor, rezei muito texto, é muito pouco. O que você fez de bom para melhorar o mundo, para melhorar a sua família? O que você fez para ajudar o teu próximo? Ah, Senhor, eu não fiz nada porque tive preguiça. Então vai pegar a tua preguiça e vai para o inferno. É. Eu estou falando isso. Ai, pai, está falando exagerado. Não estou falando a verdade. A verdade tem que ser dita. Chega de pregação adocicada. Jesus já está cansado de ver tanto católico acomodado. Acorda, meu irmão. Busca Deus enquanto ainda está tempo. O Senhor vai dizer, olha, o Pai do céu está dando um tempo para todo mundo se converter. Por isso que ele usa essa parábola da figueira. Né? O dono da vinha foi lá ver se a figueira tinha dado figo. Quando percebeu, ela não tinha dado nada. Essa figueira representa nós. Que tipo de árvore você? Você é uma árvore estéril ou você é uma árvore que está produzindo bons frutos? Deus está esperando você produzir. Aí o que acontece? A gente se acomoda. A gente, está tão bom no pecado, então já sabe que quando esgotar seu tempo, você não vai ter mais oportunidade de se converter não, porque a hora de se converter é a hora de se converter é agora, meu irmão. Não perca a graça que Deus está te dando. Faça dessa quaresma uma experiência de transformação interior. Então nosso Senhor está nos alertando, olha, o Pai do céu é paciente, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, como diz o salmista. Ele perdoa nossos pecados, Ele cura nossas enfermidades, Ele salva a nossa vida da sepultura, Ele nos cerca de carinho e proteção, mas Ele espera que nós tenhamos uma atitude. A gente não pode brincar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. O tempo está passando, olha aí os sinais que estão acontecendo, essa guerra, minha gente. Tem muita gente que está pensando, é só lá na Ucrânia, os efeitos dela aí na gasolina, já está faltando alimento, tá. Assiste o jornal para você ver. Então você, eu, todos nós podemos ser atingidos. Oxalá que essa guerra não venha se tornar uma guerra mundial, porque se for, a nossa humanidade vai sofrer muito, já está sofrendo. E a gente, vamos nos converter, vamos rezar. É por um acaso que Nossa Senhora está pedindo nas suas aparições, rezem filhos, porque o tempo da provação já chegou. E só vai se salvar aquele que perseverar na fé. Aquele que não se deixar vencer pelo pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Deus bondoso e compassivo é também o Deus libertador, como nós ouvimos na leitura. Deus se revela a Moisés numa sarça que ardia, mas que não se consumia. Essa teofania, ou seja, essa manifestação de Deus, é justamente para salvar o seu povo, porque Ele viu, olha que bonito, Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o seu clamor e desceu do céu para libertá-lo. Enviou Moisés para ser o seu porta-voz diante do faraó. Olha, é interessante que Moisés pergunta para Deus, quando eu me apresentar diante do faraó, o que eu lhe direi? E aí Deus responde, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que faz ser. Deus não é passado, Deus não é futuro, Deus é eterno, presente. Que vem ao nosso encontro para nos libertar das nossas escravidões, fruto do pecado. E por fim, na segunda leitura, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, cuidado, quem julga está de pé, tome consciência para... Cuidado, quem julgar está de pé, cuidado para não cair. Atentos, quem julga está de pé, tome cuidado para não cair. O que Paulo quer dizer com isso? Para estarmos vigilantes.
para nós não desviarmos o caminho de Deus, para não sermos iludidos pelo mundo e pelas propostas enganadoras de Satanás. Portanto, busquemos diariamente a nossa conversão. Não brinquemos com a nossa salvação, pois Deus espera que acolhamos com sinceridade, com abertura de coração a sua palavra, a sua graça, a sua misericórdia. Para isso, precisamos renunciar ao mal e não deixar que o orgulho, a vaidade, nos conduza à perdição. Ó Senhor, que a vossa bondade, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos nós e que nessa quaresma nós possamos responder a tua graça e a tua misericórdia com a sincera conversão da nossa vida e do nosso coração. Amém.